Mulher com 40 anos com dor na face anterior do cotovelo. E essas são as imagens da paciente. Você consegue se localizar? Então aqui eu estou bem na região do bíceps, descendo em direção ao antebraço. E eu quero saber de você se existe patologia, se tem alguma alteração. Então estamos bem aí na topografia do bíceps braquial, né? Vou tentar alongar o tendão aqui agora. E aí, tem tendinopatia? Não tem? O que você pode falar em relação a esse caso? Eu quero saber se você fica na dúvida às vezes, olhando uma imagem, às vezes você acha que tem, às vezes você acha que não tem. Saiba que isso é muito comum na ultrassonografia, mas existe uma dica muito prática que consegue te ajudar a ter segurança no ultrassom musculoesquelético. E é isso que nós vamos ver até o final desse vídeo. E agora, tem ou não tem a tendinopatia? Ficou confuso? Então a ideia aqui é te mostrar exatamente como não ficar em dúvida nesses casos que você começa a rastrear e fica suspeitando se tem ou se não tem tendinopatia. Afinal, você está no MSKD Casos, uma série de casos práticos em ultrassonografia musculoesquelética, sempre direto ao ponto, com sugestão de laudo, discussão do caso, para agregar mais conhecimento no seu dia a dia e assim você poder ajudar um médico solicitante e o paciente no desfecho aí dos casos, no desfecho dos diagnósticos, né? Então vamos lá. O que está acontecendo aqui neste caso? Vou pegar o meu ponteiro. Então isso aqui é o ventre muscular do bíceps e aqui é a transição do bíceps braquial. E observem aqui, ó, que essa anisotropia já é do bíceps e tem duas partes aqui de tendão, tá vendo? Você já parou para pensar nisso e para caracterizar? Então, vindo no transversal, na topografia da inserção, a gente já vai acompanhando e depois eu vou alongar uma parte aqui do tendão. Então, aqui um plano mais transversal. Estou alongando aqui com a parte de cranial, acabei colocando para cá pela comodidade ali na posição. Então, aspecto fibrilar, inserindo aqui na tuberosidade radial, tendão do bíceps. Mas aí logo na sequência o que eu faço é eu movimento um pouco o meu transdutor e acabo pegando outra região do tendão. Mas como assim, Matheus, outra região do tendão? É exatamente isso que eu quero te mostrar hoje, de uma forma para você não cair em armadilhas e não deixar passar algumas lesões. Então nessa região mais proximal aqui a gente enxerga que tem um espessamento e hipocondricidade do tendão. E afinal, olhando as duas imagens que eu realizei, primeira imagem e segunda imagem, tem ou não tem tendinopatia? Bom, Matheus, olhando a primeira imagem, parece que está normal, fibrilar. Segunda já tem um espessamento, uma alteração da morfologia, está mais escuro, já perde o padrão fibrilar. Então a primeira imagem tem, a segunda não tem. E aí, é uma tendinopatia parcial? Calma que eu vou te mostrar exatamente o que está acontecendo aqui. Qual que é a sua hipótese afinal? Então, pessoal, o que a gente precisa entender, analisar as estruturas sempre em dois planos, no plano transversal e no longitudinal. Então aqui é sim uma tendinopatia do bíceps braquial. Coloquei até cabeça longa, porque eu quero te mostrar que existem duas cabeças, o bíceps porque tem duas cabeças. E normalmente a gente sabe, conhece as proximais, mas muita gente nunca ouviu falar das duas cabeças na região distal, que em alguns casos é possível separar sim, nem sempre em todos. Então aqui a gente tem o quê? Uma tendinopatia da inserção distal do bíceps braquial, predominando o componente da cabeça longa. Neste caso, não é necessariamente você precisa ficar especificando um caso só de tendinopatia, porque não vai mudar muito a conduta. Mas eu coloquei aqui mais para a gente discutir esse caso. Então existe um espessamento e hipoecogenicidade. Tem até alguns foquinhos de fissuras ali entre as tendíneas, mas sem franca rotura. E aqui, ó, a gente tem o quê? Um plano transversal. Aqui é possível desenhar exatamente, ó, cabeça do rádio, colo do rádio e a tuberosidade. Então, se você observar, o que eu quero demonstrar aqui é justamente o plano transversal do tendão. Ele tem uma extensão. Quando a gente faz uma imagem de ultrassom, é uma fina lâmina. Então, se eu posicionei meu transdutor exatamente aqui e aqui está fibrilar, você pega uma imagem normal. Então, no ultrassom musculoesquelético, você pode deixar um exame patológico normal ou você pode deixar um exame normal patológico, se você inclinar, gerar uma anisotropia. Aqui nesse caso, a principal alteração estava um pouco mais proximal aqui nessa região. Quando eu alongava exatamente nessa topografia, a gente tinha essa alteração da morfologia aqui, esse espessamento e hipoecogenicidade do tendão.
Então muita gente conhece, coloca lá o transdutor, alonga o tendão do bíceps, aqui cranial, né, cabeça para cá, tuberosidade radial, e faz uma imagem do tendão, um tendão bonito, mas pouca gente realmente entende a profundidade da estrutura. É o que eu falo, a anatomia é muito mais importante você entender o tridimensional em mais de uma visão do que ficar decorando nomes. E aqui eu quero mostrar exatamente essa anatomia do bíceps braquial. Então bíceps, duas cabeças, proximal a gente tem a cabeça longa, aqui nessa região, e a cabeça curta no processo coracoide. Então temos dois ventres musculares que em alguns casos a gente enxerga um tendão único ali na inserção distal, mas é possível sim, em outros casos, diferenciar as duas cabeças. Voltando lá, a gente pode ver, eu vou te mostrar exatamente a anisotropia, o que acontece para a gente diferenciar essas duas cabeças. E então a gente tem aqui também lacertos fibrosos, uma poneurose que reforça, que impede algumas retrações. E lembrar que a cabeça longa, ela é lateral. Então olha só como ela está lateral. E normalmente ela insere mais proximal aqui nessa região. Então a longa, teoricamente, como se fosse a longa, fica curta, né? Insere mais proximal. E a cabeça curta, ela é medial e vai inserir mais distal. Então aqui no plano transversal, mostrando quem é mais proximal aqui é a cabeça longa, quem é mais distal é a cabeça curta. Então exatamente isso seria o plano transversal. E é importante a gente entender isso. Voltando aqui rapidamente ao nosso caso, olha o início dele, como a gente consegue diferenciar, olha só as duas cabeças, então ventre muscular, olha com a anisotropia como a gente enxerga, uma cabeça, cabeça longa e cabeça curta, cabeça longa lateral e cabeça curta nessa região. Então quando a gente vem acompanhando, o tendão ele vai inserir, a região mais proximal que está espessada e hipocogênica é a cabeça longa, a mais distal é a cabeça curta. Então com isso fica mais fácil entender essa anatomia. E eu quero mostrar para vocês exatamente como realizar a técnica do exame. Então esse aqui, um exemplo do plano transversal. A gente tem cabeça, colo, tuberosidade. E aqui a inserção dos tendões. Então lembrar dessa tuberosidade. E essa referência ela demonstra e estuda muito bem essa inserção. Olha só, cabeça longa, cabeça curta. E olha o tendão como ele é uma fita. Então é importante entender essa extensão do tendão. E esse estudo que aprofundou esse footprint do tendão, ele colocou essa medida aqui, a média de 21 milímetros. Então é algo que você pode até comparar no mesmo paciente, um cotovelo com o outro, e começar a dar uma olhada nessa extensão do tendão. Isso vai ser importante, principalmente em alguns casos você tem uma ruptura parcial e você até observa um coto tendíneo, mas outra parte ficou íntegra e você não entende o porquê, porque às vezes pega só uma das cabeças. Então quero te mostrar aqui a técnica para caracterizar o bíceps, né? Uma das técnicas, existem várias técnicas, mas a técnica que eu vou demonstrar agora, que ela é o que eu utilizo muito, ela é muito boa, é com o cotovelo em flexão. Você vai entrar numa via medial. Então olha só, o cotovelo flexão e o transdutor na via medial. Lembrar que medial a gente tem a una. Então, quando você começa, você vai posicionar no epicôndilo, né? E vai começar a rastrear, você vai observar a una. E depois você vai procurar o rádio mais profundamente aqui nessa região e a tuberosidade do rádio. Então, em flexão, a tuberosidade já vai estar nessa topografia, colocando, claro, lembrar um ponto fundamental. O cabo longo insere na tuberosidade radial. Então é importante você entender que o paciente em supinação, ele vai estar com a tuberosidade para cima. Se ele faz a pronação, a tuberosidade vai para baixo. Então não adianta via anterior ou medial se o paciente está em pronação. Então esse é o primeiro ponto. Olha só como está em flexão, mas em supinação. Olha a minha mão segurando bem nessa região. E aqui seria um corte do plano longitudinal. Então você vai avaliar no plano longitudinal, transversal e depois associar manobras dinâmicas. Nessa região fica muito fácil, você já colocou o seu transdutor ali, fez manobras dinâmicas. Se você observar a tela ali, já consegue enxergar o movimento. Então, manobras dinâmicas de pronação e supinação, você consegue enxergar esse movimento do tendão. E essa é uma imagem que já foi descrita na ressonância, que é o FABS, né, uma flexão, abdução, em que você consegue observar diretamente o bíceps braquial, a inserção distal, olha como ela fica bonita. Então é exatamente isso que a gente faz no ultrassom. Coloca o transdutor aqui nesta região. Primeiro vamos observar a una mais medial e depois vamos procurar a tuberosidade do rádio.
através dessa janela, observar o tendão inserido nessa região. Quando a gente faz a pronação e a supinação, a gente observa essa movimentação. Vamos ver este vídeo justamente para a gente entender agora tudo o que eu falei. Olha só, coloquei no epicôndilo. Comecei a movimentar, olha o rádio aparecendo aqui e a una aqui nessa região. E aqui ó, já tem o tendão. A artéria braquial ajuda a formar uma janela, então o tendão inserindo se deixa bem paralelo à janela muscular medial e o tendão do bíceps inserindo nessa topografia. Agora colocando no plano transversal. Olha só o plano transversal aqui, o tendão nessa região. Cabeça longa, cabeça curta, a tuberosidade. Então, olha só a extensão do tendão para você começar a estudar. Aqui a cabeça do rádio para cá, depois alonguei novamente. Alonguei, agora eu vou associar o quê? Manobras dinâmicas, pronação e supinação. Você vai observar o movimento, ó. O movimento do rádio indo para baixo. Então, você consegue observar exatamente aqui, durante a manobra dinâmica, o tendão para ver se ele está inserido no osso. No caso de uma ruptura, o coto vai ficar parado e o osso vai movimentar sozinho, sem a continuidade da movimentação com o tendão. Então, quais são as dicas práticas aqui deste caso, né? Técnica. Primeiro, aprenda mais de uma técnica para caracterizar o tendão do bíceps braquial. Eu demonstrei uma delas. Quem é aluno MSKD sabe as outras também. Então, segunda dica, sempre avaliar toda a estrutura em 2 planos, plano longitudinal e transversal, que é entender o tridimensional. Não basta ficar satisfeito só fazer uma foto bonita. Por quê? Porque uma foto bonita, às vezes você esqueceu onde está a patologia, você não entendeu a estrutura do tendão, não conseguiu avaliar todo o tendão, você avaliou só uma parte, conseguiu uma foto bonita, e aí você pode deixar o exame patológico normal. E também no MSK você pode criar patologia, inclinar um pouco mais, gerar anisotropia, não saber realizar a técnica. Por isso é necessário conhecer a anatomia e ter técnica fina. É isso que eu sempre falo e sempre mostro nos meus demonstrativos dentro do curso MSKD, Músculo Esquelético Descomplicado. E com o caso de hoje você não vai deixar passar a ruptura parcial do bíceps. Já tive casos de vários alunos e às vezes colegas que mandam mensagens e falam assim, nossa, eu vi um caso de ruptura, mas eu não entendi porque tinha hematoma, tinha retração, mas tinha tendão íntegro. Então você provavelmente estava diante de uma ruptura parcial em que pegou parte do tendão e a outra parte estava inserida. E quando você estuda a extensão, você vai observar que existe uma redução ali daquela extensão do tendão, provavelmente por uma ruptura parcial. Isso fica ainda mais difícil se você não tem entendimento nos casos de uma ruptura mais crônica, mas quando você entende a extensão, a estrutura, fica mais fácil você não deixar passar esse diagnóstico. Então, não esqueça de curtir, de se inscrever no canal e deixe aqui nos comentários o que você achou desse caso. Essa aqui foi a referência utilizada para passar aquela anatomia e meu muito obrigado e até o próximo caso.